Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria dar um pouquinho da minha visão sobre o mercado de edição de vídeos para gringos atualmente, né? Então, basicamente, é você aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo prestando serviços para pessoas de outros países, né? Eu já prestei serviço para pessoas de vários e vários países. Hoje em dia eu trabalho para um cliente da Flórida, nos Estados Unidos, mas já prestei serviço até para um cliente de Tel Aviv, que é uma cidade em Israel, né? Então, já prestei serviço para gente do Canadá, para gente da Europa, já prestei serviço para gente da Austrália. Então, já prestei serviço para várias pessoas de vários países. E eu quero dar um pouquinho dessa visão minha de como isso é vantajoso, né? Você receber em uma moeda forte, nem que seja o dólar australiano. O dólar australiano, ele tá na casa ali dos R$ 3 e pouco, né? Eu não sei direito quanto tá hoje em dia, mas ainda assim é uma moeda muito mais forte que aqui o real brasileiro, né? Ou o dólar canadense, ou a gente pode chegar para moedas mais caras ainda, como o euro, por exemplo, né? Já recebi em euro para vários projetos que eu trabalhei, já recebi em dólar australiano, já recebi em dólar canadense. Hoje em dia, graças a plataformas como a Wise, por exemplo, é muito fácil você receber em várias moedas diferentes, independente do país. Eu não consigo nem imaginar como que era receber antigamente, né, de moedas assim tão diferentes. Devia ser muito mais complicado. Hoje em dia tem muita facilidade, então é muito fácil você receber em moedas estrangeiras. E uma coisa que eu venho percebendo, né, agora que eu já tô há 3 anos recebendo em dólar, agora que eu já tenho uma carreira mais estruturada, né, agora que eu tenho outros negócios também, outras empresas, o quão as coisas são baratas aqui no Brasil para quem recebe em moeda forte. Não é à toa que muito gringo às vezes vai para países como a Tailândia, por exemplo, onde tem um custo de vida baixíssimo e vivem uma vida muito luxuosa, mesmo não ganhando tão bem. O poder de compra de um salário de US$ 6.000 na Tailândia é muito superior ao poder de compra de um nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem um aluguel mais caro, você tem outros custos ali que são caros, né? Tudo bem, lá os produtos nos Estados Unidos são mais baratos, né? Mas os serviços são muito caros. Os serviços, a moradia, tudo isso é muito caro nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil, por exemplo, você pode sim, com, sei lá, cara, vamos pegar ali US$ 6.000 é o quê? Uns R$ 30.000 por mês. Você no Brasil consegue alugar tranquilamente com um salário de 30 mil um apartamento de até R$ 10.000 por mês, né? Isso daria um terço do seu salário, o que é uma quantia razoável para você gastar em moradia. Eu não gastaria tudo isso, né? Eu gasto muito menos. Eu aluguei um apartamento, né, agora, no final do ano, que eu quero me mudar para no ano que vem, né, para ter cenários melhores, sair da casa dos meus pais, começar a cozinhar minha própria comida, fazer as coisas, né? Tentei fazer isso com 19, não deu certo, agora eu vou tentar de novo com 21. Espero que dê certo, mas hoje eu tô muito mais alinhado, né? Nas últimas semanas tô com um cronograma muito bom, né? Tô acordando bem mais cedo, voltei a fazer exercícios, então tô bem melhor do que da época que eu me mudei pela primeira vez com 19 anos. Hoje em dia eu peguei um apartamento de R$ 4.000, né? Mas com um salário de 30 mil você conseguiria, assim, pegar um apartamento até de 10 mil. E, cara, o que você consegue comprar no Brasil com R$ 10.000, né, US$ 2.000, é muito superior do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com R$ 2.000, você vai conseguir, sei lá, um apartamento de um quarto. Aqui, no Brasil, com R$ 10.000, você consegue alugar uma mansão, dependendo da sua cidade, né? É uma coisa muito diferente, né? Inclusive, agora que eu tô comprando algumas coisas, né, comecei a comprar eletrodomésticos e as coisas pra casa, as coisas seriam muito caras pra mim, se eu não recebesse em dólar. Então, como eu recebo em dólar, tudo fica muito mais barato. Se eu olho pra, sei lá, uma geladeira de R$ 4.000 e eu falo, putz, nem tá tão caro assim, né? É uma fração ali do meu salário. Eu ainda posso parcelar sem juros. Então, fica uma parcela muito pequena ali, quase irrisória, né? Se for com o tanto de dinheiro que eu recebo editando pros gringos e com as minhas outras empresas também, ou até que com o canal do YouTube. E eu só consegui dar esse pontapé inicial, né? De começar a acumular patrimônio, de começar a ver mais dinheiro na minha conta bancária, porque eu recebi em dólar. Então, guardar dinheiro era muito mais fácil. E tem uma coisa muito engraçada sobre o mercado de edição aqui. No geral, né? Globalizado, no mundo inteiro. Ele é muito amador. É um dos mercados mais amadores que eu já vi. Nem se compara com a área de programação. Na área de programação, cara, é muito mais estruturado. Tanto o processo seletivo das coisas. Cara, existem empresas inteiras que o único trabalho dessa empresa é pegar trabalhadores de países subdesenvolvidos, como o Brasil, fazer com que esses trabalhadores prestem serviço para empresas americanas. E eles pegam uma porcentagem. Tem empresas inteiras, várias consultorias que fazem isso. Na área de edição de vídeos, não tem. O máximo
que tem é uma agência amadora que pega alguns trabalhos e terceiriza, mas nada na escala que já chegou a programação. A edição de vídeos nunca foi televisionada como uma grande oportunidade de trabalho, né? Como, nossa, está faltando editores de vídeo no mercado. Isso nunca foi televisionado, nunca chegou na grande mídia. Diferente da programação, né? Quantas vezes você já não viu uma reportagem na Globo ou qualquer outra emissora falando, nossa, está faltando pessoas na área de programação, né? Façam TI porque daqui a 10 anos vai ser a profissão mais bem remunerada. Cara, muitas vezes, né? Ali desde 2019 eu sempre ouço essa mesma história. E as pessoas simplesmente fecham os olhos para outros mercados tão lucrativos quanto a programação e com uma barreira de entrada muito mais baixa. Na edição de vídeos, ninguém nunca vai te perguntar se você fez faculdade, ninguém liga. Não importa se você fez faculdade, se você tem pós-graduação, não importa nem se você terminou o ensino médio, eles querem ver o seu portfólio. Diferente de outras áreas que já estão mais sofisticadas como programação, onde sim, em muitos trabalhos é requisitado uma faculdade, em muitos trabalhos é requisitado talvez até uma pós-graduação. Diferente da edição de vídeos, que a única coisa que importa é você ter um bom portfólio. Você pode ser simplesmente um nickname no Discord, não precisa nem ter o seu nome real, pode ser, sei lá, um vulgo seu ou qualquer coisa. Uma foto de perfil não precisa ser você mesmo. Se você tem um bom portfólio, você vai conseguir trabalho. É simples assim. Eu já trabalhei em equipes onde a foto de perfil da pessoa era qualquer coisa, entendeu? Podia ser a foto de um pássaro, o nome da pessoa não era o nome de verdade e ela trabalhava, e ela recebia salário, entendeu? E ela tinha um emprego ali. E ela nem sequer revelava a identidade dela. Você tem noção do que é isso? Na área de programação eu tenho quase certeza que não é mais assim. Eu acho que já foi assim algumas décadas atrás, né? Mas hoje em dia, não, acho que há uma década atrás talvez fosse assim, fosse mais simplificado os processos. Hoje em dia é muito mais complicado você conseguir um emprego de programador do que você conseguir de editor de vídeo. Editor de vídeo é uma área praticamente inexplorada. E eu sei o mercado, eu converso com editores, conheço muitos editores que editam para gringo e todos sempre falam, tem muito mais trabalho do que editor disponível. Não existe editor qualificado o suficiente no mercado. Eu vejo isso porque eu experiencio isso na prática, entendeu? Porque eu já trabalhei para vários youtubers e eu vejo como é o processo seletivo deles, eu vejo que é difícil. E quando eles acham alguém, eles não querem largar essa pessoa nunca. Eles precisam daquele editor para fazer com que o canal rode, porque muitos editores não entregam no prazo, não tem qualidade no trabalho, não tem muito profissionalismo. E com profissionalismo eu digo responder mensagens, né? Às vezes o cara não tem um inglês muito fluente ali, né? Já trabalhei em equipes, né, com pessoas por exemplo, russos, que eles tinham um inglês bem fraquinho. Eles faziam um bom trabalho. Eles mexiam com 3D no Minecraft, né? Faziam aquelas intros que tinha antigamente do Resident Evil, que era aquelas intros em 3D do Minecraft. Então, eles mexiam com isso, era um bom trabalho, mas a comunicação era péssima. Não dava para ter uma call com eles, não dava para ter uma reunião, porque eles não sabiam falar inglês muito bem. Mas faziam bem o trabalho e eram contratados porque faziam bem o trabalho. Então, viu como a barreira de entrada é baixa? O cara nem tinha inglês fluente e mesmo assim conseguiu o trabalho. Cara, tem servidores, né, que eu mostro mais em detalhes os nomes dos servidores e etc. no meu curso, onde eu, sem brincadeira pra você, tem no mínimo uns 5 a 6 trabalhos sendo postados por dia. É muito trampo, cara. No final do mês, isso dá, sei lá, cara, mais de 100 trabalhos postados, mais de 200 trabalhos postados. Por quê? Na gringa tem um movimento muito forte, onde as pessoas perceberam o quão lucrativo é ter um canal no YouTube. E muitos gringos agora, eles veem um canal do YouTube como um negócio. A gente começou na internet com as pessoas criando o canal do YouTube por diversão, às vezes sem nem ganhar dinheiro. Hoje em dia, canal do YouTube é negócio. Ainda mais para os gringos, que eles têm um RPM bom, né? Na verdade, eles não têm um RPM mais alto que o Brasil, né? Aqui no Brasil você vai ganhar, sei lá, R$5 de RPM, só que lá na gringa eles vão ganhar em dólar, então eles ganham $5 de RPM. Eles veem canal do YouTube hoje em dia com negócio, né? Todo esse boom aí de canal dark e essas coisas, tem muito gringo criando canal dark, e eles criam canal dark de maneira profissional. Então eles contratam scriptwriter, eles contratam atores, eles contratam editores, eles contratam um thumb maker, eles têm um gasto ali, né? E esse gasto deles vai pra onde? Pode ir pro bolso de países subdesenvolvidos como o Brasil. Então, o cara, às vezes ali, ele tá criando um canal dark, ele tá disposto a investir um certo valor ali nesse canal, né? Pelo menos para ver se vai dar certo. E daí ele paga $100, 150, dependendo da complexidade, até 250, $500 por vídeo, porque ele quer qualidade no trabalho, entendeu? Ele quer se destacar. O mercado internacional de canal dark, do YouTube em geral, né? O YouTube internacional, ele é muito mais avançado do que o Brasil. Então, eles pagam sim bem para um bom trabalho.
O problema é que no mercado, pela edição de vídeos ter uma barreira de entrada tão baixa, é tão fácil, né? Você hoje em dia baixa um DaVinci ali, você consegue editar um vídeo, editar entre aspas, né? A barreira de entrada para ser um editor é baixa. Você não precisa de faculdade. Então, o mercado, às vezes, ele fica cheio de pessoas desqualificadas. Só que essas pessoas desqualificadas, elas não duram um tempo no mercado, elas não conseguem trabalho, entendeu? Então, é um mercado muito fácil de você se destacar. Se você fizer o básico, entregar as coisas no prazo, tiver uma boa comunicação, tiver uma qualidade de edição aceitável, você consegue trabalhos, entendeu? Eu não sou o melhor editor do mundo, eu não sei mexer muito com efeitos especiais, mas eu sei editar vídeos no prazo e entregar na hora certa com uma qualidade boa. E é isso só que o youtuber quer. A maioria dos youtubers, eles estão muito mais preocupados em das coisas serem entregas no prazo com uma qualidade, por mais que não seja a melhor possível, mas com uma qualidade, do que aquele editor que enche de efeitos e enche de efeito especial e não sei o que. Não importa tanto, porque YouTube é frequência, então os youtubers têm que postar. Hoje em dia, né, o YouTube virou frequência. Antigamente, era normal, às vezes os youtubers postarem um vídeo por mês, né, 2 vídeos por mês. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o jogo do YouTube é postar vídeo diariamente, o máximo que você conseguir. Talvez até mais de um por dia em outros canais. Um youtuber que teve um sucesso astronômico e hoje em dia ganha muito dinheiro com isso é o Fouten. Ele tem no mínimo uns 3 canais que ele posta vídeos long form diários. E depois vai lá no canal dele pra você ver as views. É 1 milhão, 2 milhões por vídeo, entendeu? Esse é o jogo do YouTube hoje em dia. Os gringos, eles sabem disso e eles precisam de um bom editor. Porque o Fouten só conseguiu chegar lá porque ele tinha bons editores. E um adendo aqui, a equipe do Fouten que edita os vídeos deles são brasileiros, né? Eu conheço eles. Então, os gringos, eles estão dispostos a investir sim em boa mão de obra, né? Por mais que seja de países subdesenvolvidos. Eu acho que já passou do tempo dos gringos olharem para países subdesenvolvidos como uma mão de obra desqualificada. Não, agora eles olham para a mão de obra do Brasil, para a mão de obra da Índia, para a mão de obra, sei lá, do Egito, cara. E eles falam, caramba, é uma oportunidade de eu pagar um pouco menos do que eu pagaria para um americano e receber o trabalho de qualidade. Porque eles sabem que eles podem pagar $100 para um brasileiro e o cara vai ficar super feliz, mas se ele pagar $100 para um americano, talvez o americano não fique tão feliz assim, talvez ele queira um pouquinho mais. Financeiramente, é muito interessante você pegar pessoas de países subdesenvolvidos para trabalhar, e eles estão percebendo mais isso agora. E só para você ter uma ideia de como esse mercado de exportação de serviços, ele é tão lucrativo hoje em dia, a gente paga provavelmente uma das menores alíquotas de imposto de todos os mercados, entendeu? Quem exporta serviço paga em média 3% de imposto se fizer a contabilidade certinha, se declarar as coisas certas, né? Contratar uma boa contabilidade. Eu descobri isso só depois que eu contratei uma boa contabilidade, né? Eu tinha uma contabilidade ali meio amadora, eram uns senhorzinhos aqui da minha cidade que faziam isso, né? Mas eles não tinham essa experiência de serviços internacionais, ganhar em dólares, não tinha muita experiência em como declarar isso. Daí eu troquei para uma contabilidade melhor e hoje em dia eu estou economizando muito mais imposto, pagando tudo de maneira legal. Eu consigo chegar em alíquotas de 3% de imposto. Então, cara, que momento bom para receber em dólar, de verdade. O dólar tá relativamente alto, o que não me afeta. Na verdade, quando o dólar chegou em R$ 6 lá atrás, cara, eu fiquei muito feliz porque o meu salário aumentou ali alguns porcentos. Então, você tem facilidade, plataformas hoje em dia. Por exemplo, eu recebo o meu dinheiro em dólar pelo meu banco, né, pela minha conta global, e eu pago, tipo, o IOF e um spread. Dá menos de 2% de taxa para receber meu dinheiro, e de imposto eu pago 3%. Então, olha a margem de lucro disso, tá ligado? Você tem todo o incentivo fiscal, tem várias plataformas que estão chegando no mercado que oferecem cada vez menos taxa para você receber dinheiro. Então, para quem está procurando acumular capital, prestação de serviços é de longe a maneira mais fácil de fazer isso. Você não precisa de muito investimento, você precisa de um computador e você precisa muito mais de habilidades, como inglês ou algum serviço que você possa prestar, seja edição de vídeo, seja design gráfico, seja script writing, qualquer coisa. Você precisa de um serviço para prestar, precisa saber inglês, pelo menos para conseguir se comunicar, né? Então você precisa saber o básico de inglês e você precisa de um computador. Eu comecei com um computador muito ruim, como vocês viram num vídeo que eu postei há uns dias atrás. E mesmo assim não me impediu de eu conseguir prestar esses serviços, ganhar em dólar e aumentar a qualidade dos meus equipamentos, para eu conseguir pegar mais trabalhos e melhores trabalhos. Muitos negócios que venderam na internet nos últimos anos eram negócios de extremo risco e que precisavam de muito aporte inicial. Tráfego pago, você gasta dinheiro
para tentar fazer mais dinheiro com vendas. Dropshipping, você tem uma margem de lucro baixa ali e um risco muito grande, né? Então, a maioria dos negócios que venderam aqui na internet eram negócios que você precisava de dinheiro. E a galera percebeu isso, né? Você pode ver que hoje em dia tem muito mais um movimento de venda de coisas que não precisam de investimento, né? Então, vender no orgânico, criar um canal no YouTube, TikTok, sei lá o que, TikTok Shop, né? Que você faz os vídeos lá no orgânico e vende. Então, coisas que não precisam de aporte de capital para você começar. Até porque mercados como, bom, qualquer tráfego pago que você fizer, né, nas plataformas maiores ali, você pode ver que o custo por lead, o custo por clique, o custo por venda, até tudo muito mais inflacionado do que era antigamente. Porque tem muita gente que entrou nesse mercado e aporta muito dinheiro, né? Porque os poucos que deram certo, cada vez mais eles foram aportando mais e mais dinheiro. Então, o custo pelas coisas ali na plataforma, o custo até pelas visualizações, o CPM, né, ficou cada vez mais alto. Eu não fui por esse caminho, né? Já tentei me aventurar nesse mercado, só perdi dinheiro. Eu peguei uma habilidade que eu sabia fazer, que era editar vídeos, peguei um conhecimento de inglês que eu tinha e fui me aventurar aí, mundo afora, tentando entrar em contato com YouTubers para conseguir editar para eles. E deu muito certo. Bom, várias pessoas da minha comunidade, várias pessoas que compraram meus cursos, vários amigos próximos meus também estão seguindo o mesmo caminho e estão ganhando muito bem em dólar. E uma vez que você entra nesse mercado, você percebe o mar de oportunidades, o mar de YouTubers. Cara, tem muito mais YouTuber do que editor, você pode ter certeza disso, tá? Todo mundo que entra no mercado percebe isso, percebe que tem vários e vários jobs sendo postados todos os dias. E que não dá pra pegar todos, né? Alguns até tentam terceirizar, mas percebem que não tem mão de obra qualificada o suficiente, é difícil achar um editor. E muitos editores, né, quando você terceiriza algum trabalho para eles, eles passam um tempo ali trabalhando para você, depois de certo tempo, eles vão perceber, caramba, eu consigo fazer isso sozinho, eu consigo pegar esses clientes sozinho e consigo trabalhar por conta própria, né? Não preciso dessa agência. Então, alguns até começam em agências e depois seguem carreira solo. Eu cheguei a trabalhar para algumas agências que terceirizavam trabalho, a maioria delas não eram brasileiras, não eram de brasileiros, eram gringos mesmo que terceirizavam trabalhos, e eram boas, não tive nenhum problema, né? Eles não pegavam tanto assim do valor do vídeo, eles pegavam tipo 10, 5% às vezes do valor ali que eu tava recebendo por vídeo, então era uma troca super boa, mas por que não ir atrás dos meus próprios clientes, né, e aumentar a minha margem ali em 10%, né? Então, era muito mais fácil eu mesmo ter contato com o YouTuber do que eu ficar indo atrás de agências. E não é tão difícil assim você ter contato com o YouTuber, cara. Eu tenho YouTubers com milhões e milhões de inscritos, YouTubers multimilionários que adicionaram eu no Discord, eu consigo mandar mensagem pra eles a qualquer momento e conversar. Entendeu por quê? Porque é um mercado amador. Então, muitas vezes você vai ter contato direto com o YouTuber que você tá trabalhando. Eu tinha contato direto com o EYStream, eu tinha contato direto com o Fulton, entendeu? Eu tenho, né, até hoje em dia essas pessoas adicionadas no meu Discord e posso mandar mensagem pra eles a qualquer momento, caso eu precise de um pouquinho mais de trampo. E olha, a maioria dos empregos que eu tive, todos eu tinha contato direto com a pessoa, com o dono do canal. Eu acho que não é assim na área de programação. Eu acho que dificilmente você, na área de programação, dependendo do porte da empresa que você estiver trabalhando, você provavelmente não vai ter acesso ao CEO da empresa, tá ligado? Ao dono de tudo. Provavelmente você vai ter acesso às pessoas que são superiores a você, mas ainda assim abaixo do CEO. Aqui na edição é muito mais amador, cara. Você troca mensagens no Discord direto com os YouTubers. A barreira de entrada, o processo seletivo é muito mais descomplicado, tá ligado? Muito mais fácil. O que também deixa suscetível a golpes, né? O que não acontece com tanta frequência no mercado gringo. Os gringos não têm essa cultura aqui do Brasil de levei vantagem, até porque as coisas são um pouquinho mais rígidas lá. Então a lei realmente funciona, né? Aqui no Brasil você sai dando golpe em todo mundo, não acontece nada com você. Lá nos Estados Unidos não é assim e também eles ficam marcados, né? Então já entrei em vários servidores de Discord, eles tinham lá, tipo, às vezes uma sala de bate-papo, assim, com Hall of Shame, entendeu? Eles colocavam o Discord de todos os YouTubers, assim, que estavam dando golpes ou pessoas que estavam dando golpes, entendeu? Então você se queima muito mais fácil com isso do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, cara, calote virou rotina, né? Mas nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, não é assim, tá? A galera não tá acostumada a dar calote. Eles não são assim. Pelo menos na minha experiência, tá? Porque eu sempre escolhi muito bem os meus clientes, então eu nunca tive problema de não me pagarem, entendeu? Todos sempre pagavam certinho. Até porque eu tava dando muito mais dinheiro pra eles do que eles estavam dando pra mim. Então eles tinham bastante interesse de me manter ali na equipe. Tem vídeos que eu editei que tem 10 milhões de views, né? Você
pega o RPM gringo e vê quanto que dá 10 milhões de views em dólar. Dá muito dinheiro. E eles estavam me pagando uma pequena fração do que eles recebiam com o vídeo. Então, todos os YouTubers que são profissionais e têm um canal mais estruturado, eles têm muito interesse em manter a equipe deles, porque muito do YouTube depende de serviços, depende de pessoas fazendo serviços para você, para o seu canal conseguir rodar e você conseguir ganhar dinheiro. Então, eles gostam sim de investir em equipe. Eles sabem da importância de ter bons profissionais trabalhando para o canal dele para aumentar a qualidade, eles conseguirem postar mais vídeo, eles fazerem mais dinheiro. E esse negócio do YouTube ser da edição de vídeo, né, pro YouTube ser amadora, eu não vejo essas coisas mudando em um futuro próximo. Eu não vejo faculdades de edição de vídeo sendo criadas. Eu acho que não vai existir esse mercado, pelo menos não na parte de ensino, de educação. As faculdades, elas provavelmente ainda vão continuar sendo de audiovisual e elas vão ter sim ali módulos da faculdade onde você vai aprender um pouco de edição de vídeos, mas é muito raro você encontrar cursos de faculdade que ensinam só edição de vídeo, né? É praticamente inexistente. Também não acho que edição de vídeos vai ser veiculado nas redes como nas emissoras, né? Como a grande oportunidade para você receber em moeda estrangeira, justamente por ser uma área que a galera não leva muito a sério, né? A galera não leva edição de vídeos tão a sério quanto levam programação, entendeu? Você vai no jantar de família e fala, eu sou programador, todo mundo já vem, nossa, ele é programador, ele trabalha para empresas estrangeiras. Agora, se você falar, eu sou editor de vídeos, né? Eu edito uns vídeos ali para alguns YouTubers, ninguém vai te levar a sério. E talvez você esteja ganhando mais que aquele programador. Mas não é uma profissão que é muito vista como algo profissional para as pessoas, é mais vista como um bico, né? Até porque, cara, os salários para editores de vídeo aqui no Brasil são extremamente baixos, então as pessoas correlacionam, né? Enquanto existem sim salários de programadores aqui no Brasil altos, é muito raro no Brasil você ver um editor de vídeo ganhando mais de 10 mil reais. Praticamente inexistente. Então é um mercado inexplorado. Eu achei que quando eu viesse aqui no YouTube e mostrasse as coisas, mostrasse meus clientes, mostrasse meu trabalho, que eu ia trazer muitos editores de vídeo para o mercado. Mas a verdade é que uma pequeníssima fração realmente leva a sério as coisas que eu falo e realmente tenta por si só, né, por alguns meses ali prestar serviço. A maioria desiste muito rápido, a maioria não leva a sério, a maioria até chega a ver alguns trabalhos, mas às vezes não entrega os trials, às vezes não dá sequência às coisas, entendeu? Porque realmente não é levado muito a sério a carreira de um editor de vídeos, né? E daí é muito comum me colocarem, mas ele é exceção. Cara, eu não sou exceção. Tem várias outras pessoas que ganham o que eu ganho e prestam serviços, inclusive para clientes até em comum, né? Para clientes que eu já trabalhei. Talvez eu seja exceção porque eu fui um dos poucos que acreditou nisso, né? Junto com algumas outras pessoas que eu também conheço que acreditaram nesse mercado e que seguiram prestando serviços e aumentando seu salário em dólar. Mas a maioria não leva muito a sério, entendeu? Eu não sei por que as pessoas precisam que exista uma faculdade de alguma coisa para você levar a sério uma profissão. Mas enfim, né? Eu acho que é um grande oceano de oportunidades. Eu vejo muito isso. Eu diria que existe sim uma barreira. É difícil como editor de vídeo você passar ali da barreira dos 6 mil, dos 7 mil dólares por mês. Mas existem editores que passam sim, existem editores que chegam até 10 mil dólares. Mas tem que ter um posicionamento bom, tem que ter um portfólio bom e tem que saber prospectar os clientes. Se você tem interesse em tudo isso, todas essas coisas que eu disse aqui, eu ensino em mais detalhes no meu curso e também tem a minha comunidade do Discord que você consegue acesso virando membro aqui do canal. E lá tem eu e vários outros amigos, editores meus também, que editam para gringos e outras pessoas que, né, entraram na comunidade e começaram a editar para gringos também, né? Conheceram o meu canal, compraram os meus cursos, entraram na comunidade e agora eles vivem também editando para gringos, né? E ganham um salário bom. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.